Muito bem, pessoal. Então, se chegamos a esse momento do processo, é porque já está estabilizada a demanda, né? Eu já tenho a figura do autor, a figura do réu e a figura do juiz. Costumamos falar que isso é estabilização da lide processual. É importante lembrar aos senhores que o processo civil, ou seja, a parte de processo de conhecimento, que é o que nós estamos trabalhando nesse semestre, ele vai passar por 5 fases. A postulatória, vencemos a postulatória. Petição inicial, defesa do réu, pode ser contestação, exceção e reconvenção. E chegamos agora na fase saneadora, a segunda fase do processo de conhecimento. Percebam bem, os senhores e as senhoras, que torna-se necessário ao juiz, quando chegar nesse momento, fazer uma espécie de sacudida no processo. Nesse momento, o juiz vai retirar do processo eventuais impurezas, vamos falar o português claro, e preparar o processo para ou a sentença ou a fase probatória. Sim, porque vamos ver mais à frente que pode ser que não seja necessário a fase probatória. Pode ser que não seja necessário, por exemplo, uma audiência de instrução de julgamento, uma prova pericial, vamos ver isso já já. Mas o fato é que se chegamos ao processo nesse momento, o juiz, ao receber o processo, ele deverá observar o que chamamos de providências preliminares. Bom, a primeira providência preliminar é caso a contestação tenha sido, digamos que, lastreada, ou seja, apresentada com documentos, ele vai dar vista ao autor, ao réu, melhor dizendo, ao autor, para fazer a famosa impugnação. Tá certo? Agora, observem bem, nós falamos várias vezes que há a chamada réplica, que é a impugnação. Mas há a figura da tréplica, observem, senhoras e senhores, não, né? Petição inicial, contestação e réplica. O autor tem direito a fazer a réplica. É óbvio que se o autor fizer a juntada de algum documento, vamos ver no momento oportuno, a parte contrária sempre vai ser intimada para se manifestar. Sim, porque é um preceito básico de direito processual civil que toda vez que uma parte juntar documentos, a outra parte deverá ser cientificada da juntada desses documentos para se manifestar nos autos do processo. Mas fato é que petição inicial, contestação e impugnação, ou se preferirem chamar, a réplica à contestação. Observem, se houve a citação e o réu não se defendeu, nós aprendemos na aula anterior que presume-se verdadeiros os fatos alegados inicial. É o que chamamos de revelia, tá certo? O que é a revelia? Revelia é a ausência de resposta por parte do réu em relação a um pedido do autor. Observem mais uma vez, eu chamo muita atenção e faço questão de chamar atenção que o direito da pessoa se manifestar deverá ser a essa pessoa oportunizado. Mas não quer dizer que ela é obrigada a se manifestar. Ninguém é obrigado a se defender. Eu tenho que dar a chance daquela pessoa se defender. Fato é que se aquela pessoa não se defender, opera-se contra ela a revelia. E o que é a revelia? É tornar verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. Tá certo? Então, vamos deixar bem claro que pode ser que o processo morra nesse momento, já que a revelia traz a presunção de veracidade, então, ao que consta, o juiz não vai precisar continuar com a fase probatória, ele simplesmente vai julgar procedente o pedido. Imaginemos eu, Rafael, proponho uma ação judicial contra você, falando que eu te vendi um celular, você não me pagou o celular, R$1.000. Se você não se defender, para o direito processual civil, significa que você concordou. E o juiz então vai proferir a decisão judicial e vai te condenar a pagar os R$1.000, ponto final. Ao passo que se você tivesse contestado, alegando, por exemplo, que já me pagou, nós poderíamos ter a fase de oitiva de testemunhas, poderia fazer uma quebra de sigilo bancário para saber se teve depósito na sua conta. Tudo isso poderia acontecer, né? Mas quando o indivíduo é revel, isso não vai acontecer exatamente pela presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária. Mas fato é que petição inicial, citação, réu contestou, teve a réplica, o juiz nesse momento vai determinar as partes que façam a chamada especificação de provas que elas pretendem produzir. Temos que tomar muito cuidado, porque embora o processo civil tenha aplicação subsidiária, por exemplo, ao processo penal,
processo penal tem as suas particularidades, tá certo? Então a gente não pode esquecer que estamos aqui tratando no primeiro momento a questão do processo civil. E essa fase de especificação de prova é uma fase na qual o juiz vai permitir às partes que, após a estabilização da causa, apresentem as provas que elas pretendem produzir. Imaginemos que, no caso do celular, eu aleguei que vendi o celular, você alegou que me pagou. Qual a especificação de prova? Olha, se você alegou que me pagou, eu posso pedir a quebra do seu título bancário, exemplo. Posso pedir uma prova testemunhal para falar que você me pagou. Então, é o que chamamos de providência preliminar, que é exatamente uma prévia do saneamento do processo. Chama atenção mais uma vez que, se eventualmente for apresentado na contestação documentos ou alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, teremos a chamada que? Impugnação à contestação. Se não houver essa alegação de fato extintivo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nós teremos já a início da fase saneadora do processo sem necessidade dessa réplica. Vale muito a pena a gente tomar um cuidado com essa particularidade que eu acabei de chamar a atenção para vocês. Uma pergunta que sempre me fazem é: Rafael, nesse momento o juiz pode designar uma audiência de tentativa de conciliação? Põe na sua cabeça, a audiência de tentativa de conciliação hoje ela pode e deve ser tentada a qualquer momento do processo. Não só na petição inicial. Correto? Ou seja, quando recebe a petição inicial e marca a audiência. A qualquer momento deve o juiz sempre buscar a composição amigável da lide. Deverá o juiz se preocupar com esse ponto, com essas tratativas, com essas particularidades. Sob pena, repito mais uma vez, tá certo, de o processo seguir sem a tentativa de composição amigável. Eu não digo pena, né? Eu digo sim, de não se observar os preceitos do atual Código de Processo Civil que a gente está trabalhando aqui agora. Observe mais uma vez que, ao revel, aquele cara que não apresentou defesa, ele não vai poder apresentar mais defesa, mas ele vai poder, lá no momento oportuno, se manifestar, inclusive indicando provas. Ou seja, correrá o processo com ele revel, mas nada impede que ele possa alegar lá, apresentar as provas no momento oportuno, dentro desse contexto todo, tá bom? Bom, o artigo 351 do Código de Processo Civil, que fala exatamente da chamada impugnação, que é a possibilidade que você vai ter de dar ao réu a faculdade aliás, vai dar ao réu isso, a faculdade de apresentar sua defesa e ao autor a faculdade de se manifestar sobre aquela defesa. E aqui surge uma questão interessante, depois dessa estabilização, repito, autor inicial, réu contesta. Nos casos do artigo 351, permite-se ao autor fazer a réplica, tá bom? Mas olha só, se nesse momento o juiz verificar alguma irregularidade no processo, se ele verificar a ausência de um pressuposto processual, ausência de uma condição da ação, aqui existe a possibilidade do juiz, em sede de providência preliminar, determinar ao autor ou ao réu que sane esse problema no prazo de até 30 dias. É o que me diz o artigo 352 do Código de Processo Civil. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade das providências preliminares, nós passaremos para a fase do julgamento conforme o estado do processo. Se estiverem presentes algumas das condições do artigo 485, o juiz vai proferir desde já a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Por exemplo, ausente uma das condições da ação, uma litispendência, uma perempção, uma prescrição, uma decadência. O juiz já mata o processo nesse momento. Agora, se eventualmente não for o caso de extinção do processo, aí nós temos uma particularidade muito interessante, que é a famosa figura do julgamento antecipado de mérito. Eu particularmente gosto muito de falar desse artigo 355 e 356, eu peço muita atenção dos senhores, principalmente porque eu sei que alguns dos senhores aqui já fazem estágios, né, lá no juizado especial, até mesmo no fórum. Então, quando a gente fala em julgamento antecipado de mérito, é muito comum o cara confundir com a figura do julgamento antecipado da lide. Toda vez que eu falar para vocês julgamento antecipado da lide, leia esse julgamento antecipado de mérito. Eu digo isso porque o julgamento antecipado da lide, ele existiu até 2016, quando entrou em vigor esse novo Código de Processo Civil.
Então é muito comum alguns autores, ou até mesmo alguns operadores de direito ainda usarem, vamos colocar essa nomenclatura equivocada, falando julgamento antecipado da lide, mas o certo é julgamento antecipado de mérito. Observem bem, se o processo chegou nesse momento, que estamos vivenciando aqui agora, e o juiz verificar que não há necessidade de provas, ou que o réu é revel e não houve requerimento de prova, amigo, amiga, o juiz já mata o processo. O juiz já profere a sentença aqui e agora, sem necessidade da fase probatória. Observem, para que isso aconteça, torna-se necessário que a matéria seja exclusivamente de direito, ou até mesmo de direito de fato, mas sem necessidade de prova oral, por exemplo. Imaginemos só, vamos supor, hipotética decisão, um exemplo, me permitem até, bem ridículo, o seguinte: suponhamos que a legislação falasse assim: todo mundo que fizer 50 anos de idade vai se aposentar com um salário mínimo. A lei só fala isso, vamos supor. A lei fala, todo mundo que fizer 50 anos de idade vai se aposentar. Perfeito. Como é que você prova que você tem 50 anos de idade? Certidão de nascimento, por exemplo? Perfeito. Vai eu lá no INSS, com a certidão de nascimento, falando que eu tenho 50 anos de idade, quero a minha aposentadoria. Vira o INSS e fala assim, não vou te dar não. Por quê? Não, porque eu não quero. Dá um exemplo. Porque não estão presentes os requisitos. Muito bem, você vai para o judiciário, porque o judiciário é a última porta que o cidadão tem para bater. Por isso a gente fala que o judiciário é caráter subsidiário. O judiciário, boa tarde, eu queria entrar com a ação contra o INSS. Pois não, o que está acontecendo? A lei fala que quem tiver 50 anos pode se aposentar. O INSS não quer me aposentar. Vamos dar a chance do INSS se defender. Citou, contestou, réplica se for o caso, e chegou o processo para o juiz fazer as providências preliminares. Bom, nesse caso o juiz verificou assim, ora, a lei fala que basta o cara ter 50 anos para se aposentar. O cara prova que tem 50 anos. Precisa de prova testemunhal? Que entre a primeira testemunha. Quantos anos tem o Rafael? 50. Como é que você sabe? Eu que fiz o parto. Lógico que não. Nesse caso, como a matéria é exclusivamente de direito e não necessita de ampla dilação probatória, o juiz, nesse momento, faz o julgamento antecipado de mérito. Ele profere a decisão sem necessidade de maior dilação probatória. É o caso do inventário judicial, por exemplo. Como é que você prova que o cara morreu? Com a foto dele no caixão? Que esse caixão é teto solar? Não, você prova que o cara morreu com a certidão de óbito. Se você tem a certidão de óbito, qual mais prova que você vai precisar? Nenhuma. Então o artigo 355 traz para nós essa novidade da possibilidade do julgamento antecipado do mérito. Julgamento antecipado do mérito quando a questão for exclusivamente de direito e não necessitar de produção de outras provas. Observem que eu falei julgamento de mérito. Por que eu estou falando isso de forma tão contundente? Exatamente pelo fato de chamar a atenção para os senhores que a palavra mérito é exatamente a razão de ser de estarmos aqui no processo. Ninguém vem para a justiça sem ser na busca de uma resolução do mérito, sem ser na busca de uma solução para aquilo que está lhe trazendo o problema. Fechou? Rafael, e se não for o caso de julgamento antecipado de mérito? Por exemplo, a matéria clama, melhor dizendo, por realização de prova testemunhal ou prova pericial. Nesse caso, teremos o prosseguimento do feito, correto? Com a realização da fase probatória que vamos aprender daqui a uns dias. Tá certo? Então, repito, o julgamento antecipado de mérito é uma novidade. Eu digo novidade porque ele começou a aparecer no Código de Processo Civil anterior exatamente como uma forma de tornar o processo mais célere. Aqueles que já passaram por juizado especial ou fazem estágio de juizado especial vão entender bem o que eu estou falando. Por quê? Porque lá no juizado especial a maioria das causas hoje são de julgamento antecipado de mérito. Correto? Hoje é muito fácil você fazer a comprovação de plano que a gente fala, ou seja, logo na entrada do processo, do direito que lhe assiste. Imaginemos, por exemplo, lá um dano moral em virtude de colocação de fotos lá em Facebook. Porra, pega os prints de Facebook, faz uma ata notarial, vai precisar de testemunha para saber se estava lá no Facebook ou não. Então isso vai ser o que chamamos de julgamento antecipado de mérito. Uma novidade muito interessante trazida pelo legislador para o Código de Processo Civil é quando se trata de julgamento antecipado
parcial de mérito. Essa aqui realmente é muito interessante. A gente vê os juízes aí com muita dificuldade de aplicar esse artigo 356. Observem bem. Qual é a principal característica que nós aprendemos aqui nas aulas de processo civil a respeito do processo civil, melhor dizendo? Aprendemos que só existe processo civil por causa da controvérsia. Para que eu possa utilizar do processo civil, aquela matéria tem que estar controvertida. Porque se não tem controvérsia, não tem necessidade de processo. E aqui que está a novidade do artigo 356. Ora, quando um ou mais dos pedidos se mostrar incontroverso, pode desde já o juiz decidir o mérito da parte incontroversa e continuar o processo no que tange a parte controvertida. Vamos tentar mais um exemplo? Imaginemos que o João deva para mim, ou seja, ele tem uma dívida para comigo de R$1 milhão. Perfeito? Eu entro com o processo contra ele, ele vai ser citado para apresentar a defesa, e na defesa dele ele fala o seguinte: não, eu não devo Rafael 1 milhão não, tá errado, eu devo Rafael só 300 mil. Não é 1 milhão não. Opa, pera lá. Se eu falo que ele me deve 1 milhão, ele fala que me deve 300, temos que os 300 tornaram-se incontroverso. E os 700 mil tornaram-se controversos. O que o juiz pode fazer? Ele julga parcialmente o mérito da questão, condena o João a pagar a Rafael 300 mil e determina que, em relação aos 700 mil reais, o processo prossiga com oitiva de testemunhas, prova pericial ou o que for necessário. É uma novidade interessante porque o julgamento antecipado parcial de mérito também traz no seu contexto o quê? Uma celeridade processual. Inclusive permitindo à parte que teve a seu favor julgado parcialmente o mérito a chamada liquidação antecipada de sentença. Eu posso cobrar, nesse meu exemplo, os 300 mil reais do cara e os 700 reais vai seguir normalmente. Inclusive pode ser até assim autos suplementares que falava lá no Código de Processo Civil, que é aqueles autos que são feitos como cópia do primeiro, vamos colocar assim, desculpa, lembrando mais uma vez que essa decisão judicial, correto, ela é passiva de um recurso chamado de agravo de instrumento, que é um recurso muito peculiar também aí no âmbito do direito processual civil. Então observem, o juiz nesse caso ele vai decidir parcialmente. Se não fosse esse artigo aqui previsto se não fosse esse artigo 356 previsto no novo Código de Processo Civil, se o cara fala que está devendo 1 milhão, o outro fala que deve 300, eu teria que esperar todo o julgamento para saber se é 1 milhão ou não, para só receber depois os 300 e, obviamente, aquilo que eu eventualmente ganhar. Então, é sem dúvida nenhuma um grande avanço no Código de Processo Civil, que é o julgamento antecipado parcial de mérito. Agora, se não for o caso de julgamento antecipado de mérito, se não for o caso de julgamento antecipado parcial de mérito, chegamos a um momento muito bacana do processo e um momento bem peculiar do processo, que é o momento do saneamento e da organização do processo, que vai ficar para a próxima aula. Eu gostaria mais de uma vez de chamar a atenção para vocês que tanto o julgamento antecipado de mérito quanto o julgamento antecipado parcial de mérito são decisões proferidas pelo juiz que estão sujeitas a recurso. Correto? Então nós não temos mais aquela necessidade, muitas vezes, de ficar esperando o processo transcorrer. Aliás, o que eu tenho percebido hoje em dia é que cada vez menos nós temos necessidade de fase probatória extensa, como oitiva de testemunhas e por aí afora. Por exemplo, hoje mesmo eu estava mexendo cedo lá numa ação de revisão anual de alimentos, né? Para que eu preciso de testemunha para falar que o cara trabalha se eu já tenho foto dele no Facebook lá com a camisa da empresa que ele trabalha? Para que testemunha? Perfeito? Então fica essa dica para vocês aí, correto? Bom, muito obrigado pela presença de todos hoje, né? A gente volta na próxima aula com saneamento e organização do processo. Muito bom dia a todos e até mais.